com as suas contribuições. E após, então, a fala da Lari, a gente vai abrir um momento para perguntas, tá certo? Então, vocês vão poder levantar o braço se quiserem falar ou escrever no chat, que a gente vai organizar, bem? Então, agora, vamos oficialmente apresentar a nossa super convidada e palestrante dessa aula inaugural do ESIPS, Estudos Integrados em Psicoterapia Psicanalítica, aqui de Porto Alegre, que é a nossa querida Larissa Urich, né? A Larissa é graduada em Psicologia pela URGS e psicóloga jurídica pelo Conselho Federal de Psicologia. Atua nesta área do Ministério Público do Rio Grande do Sul, realizando avaliações de situação de negligência, abuso psicológico, abuso sexual e alienação parental. Como psicóloga clínica, tem formação pelo ESIP, instituição na qual desenvolve atividades de coordenação e de transmissão da psicanálise. Atualmente, estuda com os professores Inácio Paim, Patrícia Lago, Hernani Chaves e Daniel Cooperman. Então, a Lari hoje vai nos brindar com essa aula chamada da desmentida social ao trauma individual por uma escuta sensível da violência. Lari, a palavra está contigo. Então tá, pessoal, boa noite, né, a todas, a todos, e em primeiro lugar, queria agradecer do fundo do coração, né, por esse convite. Acho que quando a gente é convidado pela instituição a qual a gente pertence, né, pelo pessoal que conhece a gente, esse convite fica ainda mais valoroso. Então, o meu agradecimento, né, uma alegria estar aqui. E, pessoal, vamos, né, a ideia, então, a aula inaugural, ela é, assim, um espaço, né, mais restrito, né, a gente tem pouco tempo, então vamos aproveitar esse tempo que a gente tem, né. Pode passar, Fábio? A ideia dessa aula inaugural, né, pessoal, diferente, assim, de outros convidados, né, que são de fora da instituição, no caso da confecção dessa aula inaugural, eu estava, inclusive, participando da ideia, né, mas eu não sabia que eu é que seria a convidada, né. Tudo começou, porque quando a gente estava ali às voltas, né, de programar a nossa aula inaugural, foi bem naquele momento crítico que se estava discutindo o projeto de lei, né, 1904/2024, o famoso PL do aborto, né, e muito difícil, assim, né, de lidar com essa possibilidade de um retrocesso, né, relacionado à lei do aborto, aonde, na prática, aquelas meninas, aquelas adolescentes que fossem violadas e engravidassem, fazendo o aborto depois de 22 semanas, seriam consideradas assassinas, né? Elas seriam, então, criminalizadas. Então, isso gerou, né, uma grande comoção, uma comoção nacional, né, em vários meios sociais, e também chegou nos nossos consultórios, né, chegou nos nossos consultórios, nos nossos seminários. Então, vem a oportunidade da gente poder fazer uma reflexão sobre esse tema, né, que saia daquela coisa mais rasa, né, ah, tá, sim, não, né, não, da gente poder pensar psicanaliticamente e ver que contribuições a psicanálise pode fazer para reflexão em relação a esse tema, né. Então, eu coloquei aqui a justificativa do tema, né, e a gente pode, então, passar. Eu fiz os slides, né, pessoal, para, né, ir delimitando a fala, né, porque senão vocês me conhecem, eu começo a falar e não paro mais. Angélica? Não tem como a Fábio aumentar um pouquinho a tela, dá um Ctrl mais, assim, daí a tela aumenta um pouquinho o foco, porque essa tela anterior ali. Isso, ótimo, obrigada. Então tá. Então, pessoal, como é que a gente vai complexizar esse tema, assim, de tamanha relevância, né? Então, uma das possibilidades seria pelo enfoque ferenziano, né? Que foi, então, o recorte que a gente escolheu. E aí que veio o convite para mim, né? Porque atualmente eu ando estudando Ferenzi, né? Fiz um seminário eletivo agora no último semestre, e se pensou que por aí a gente pudesse trazer essa contribuição da psicanálise.
E até para contar para vocês um pouco, né, pessoal, desse estudo, né, do Ferenczi, eu sempre soube da existência do Ferenczi, né, me lembro de fazer curso com o Isaac sobre os pioneiros, né, mesmo na formação tem cursos tem textos que a gente vê do Ferenczi, né, do término de tratamento, confusão de línguas, mas eu brinco, assim, que o meu encontro com o Ferenczi foi que nem, sabe aquele colega do ensino médio, que tu via ele lá, conversava, mas assim, não te chamava muita atenção, ficava meio apagadinho, assim, no meio das outras pessoas, né? Aí o tempo vai passando, daqui a pouco tu vê de novo aquele colega ali nas redes sociais, ou a turma se encontra, a turma antiga lá do ensino médio, tá lá ele, até ele é interessante, né? E vai passando, 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 até que por alguma circunstância da vida, tu é colocada frente a frente, né, com aquele cara, e aí tu diz, meu Deus do céu, como é que eu não vi antes o quanto ele era interessante? Olha só, olha o que ele diz. Não acredito, e eu perdi todo esse tempo, né? Então, essa é a minha sensação com o Ferenczi, né? Eu acabei me aproximando dele quando eu estava escrevendo o meu trabalho para mudar de categoria de supervisor associado para supervisor titular. E aí um dos requisitos é escrever o artigo, e eu queria escrever um artigo sobre o meu modo de supervisionar. E eu não conseguia achar nada que me embasasse teoricamente, né? Então, eu estava meio perdida, até que eu vi, era bem no meio, bem lá na pandemia, assim, né? 2021, 2022, e aí eu encontrei um evento que era assim, ó, supervisão pela escuta sensível. Aí eu achei, o que será que é isso, né? Aí fui atrás, era um evento online, consegui participar, né? E era todo voltado para a supervisão pelo enfoque ferenziano. E foi aí, então, que deu esse encontro, assim, esse encontro que, né, ele estava ali, sempre esteve ali, né, e de repente eu me deparei, assim, com algo que fazia muito sentido, assim, para mim, né. Então eu tenho estudado desde então, né, tenho estudado com o professor Daniel Cooperman, né, tenho feito várias leituras, e cada vez mais eu fico encantada, né, tenho achado respostas para a clínica, os meus supervisionandos, coitados, né, que o tempo inteiro eu digo, olha só, o Ferenczi, né, então, eu tô nesse encantamento, e foi nesse enfoque, então, né, para poder pensar essa temática, que a gente vai, então, andar por aí, vai andar dentro do enfoque ferenciano. Aí eu volto para o título, né, porque o título da desmentida social ao trauma individual por uma escuta sensível da violência, esses termos que estão destacados em vermelho, desmentida, trauma e escuta sensível, eles podem ser encontrados, né, na psicanálise sem ser da exclusividade da gente pensar o enfoque ferenciano. Mas quem tem, assim, uma caminhada, né, já ali pelo estudo do Ferenczi, a gente vai ver, assim, trauma, né, tem toda a teoria do trauma, a teoria da traumatogênese, né, então trauma remete muito à Ferenczi. A desmentida também remete muito à Ferenczi, né, e a escuta sensível, ela é utilizada também, né, pelos ferencianos, né, no sentido, assim, ó, daquela escuta analítica, que é o sentir com, muito mais tu sentir com o paciente do que uma compreensão intelectual a respeito, né, daquela situação analítica. Então, escuta sensível também é um termo, né, muito utilizado, né, nos escritos relacionados à Ferenczi. Eu acho que é uma antes. Então, pessoal, só para dar uma passadinha, assim, por Ferenczi, né, situando o Ferenczi, o Ferenczi, então, nasceu em 1873, morreu em 1933, teve 60 anos de vida, né? E ele ingressou no movimento psicanalítico em 1908. Então, é bem naquele momento inicial da psicanálise. Ele foi um dos pioneiros, fazia parte do comitê secreto, né? E era um interlocutor privilegiado de Freud. Então, ele e o Freud andaram lado a lado,
muito da teoria foi construída, assim, junto, né, então a gente vai lendo textos do Ferenczi da mesma época dos textos do Freud, e eles conversam entre si, né, a própria correspondência entre eles também, né, a gente vai lendo e vai vendo, assim, a teoria sendo construída. Então, o Ferenczi como, né, não só como um contemporâneo do Freud, mas como um interlocutor privilegiado, né, eles construindo ali a psicanálise lado a lado. O Ferenczi, ele tem esse apelido, tá, de enfant terrible da psicanálise, tá, ele já sabia disso, né, ele brincava com isso, porque o enfant terrible é aquela criança chata, incomodativa, que tá sempre ali enchendo o saco, que tá sempre questionando, né, e o Ferenczi, ele tinha esse espírito, assim, né, inovador, questionador, então ele tinha esse apelido de ser o enfant terrible da psicanálise. Né? E um dos motivos para isso a gente está aqui, né, pessoal, no início da psicanálise, né, onde a psicanálise era aquele tratamento voltado para os pacientes neuróticos, né? E o Ferenczi, ele tinha uma concepção um pouco diferente. Ele achava que o analista tem que se adaptar ao paciente, e que enquanto o paciente está com a gente, é nossa tarefa tentar ajudar o paciente da forma que for possível, né? Então, por causa disso, ele acabou atendendo muitos pacientes difíceis, porque os pacientes não neuróticos, né, que chegavam ali para os outros poucos analistas da época, né, não tem indicação, né, então acabava caindo lá no Ferenczi, e o Ferenczi, então, foi tendo muito contato com esse tipo de paciente, né, e foi o que ajudou ele a desenvolver o pensamento dele a respeito da traumatogênese, né, do trauma, justamente pelo trabalho com esses pacientes. E aí, então, eu coloquei ali, né, a teoria da traumatogênese, que é a última fase da obra do Ferenczi, e o ápice, né, muita gente conhece só essa parte até da obra do Ferenczi, né, porque ela é a mais comentada, é a mais utilizada, né, e a gente vai vendo que nessa teoria da traumatogênese, cada vez mais o ambiente vai tendo importância para a gente entender o traumático, né? Porque se a gente retorna ali um pouco, né, no Freud com as suas cartas ali, a Fliess, né, vai chegar um momento bem anterior, né, antes de 1900, que o Freud vai dizer para o Fliess que não acredita mais na neurótica dele. O que é isso, né? Freud antes considerava o trauma como um acontecimento real. E aí ele descobriu que existia fantasia, né? Então ele diz, não acredito mais na minha neurótica, não é algo que aconteceu de verdade ali, né, na realidade com aquela paciente, é uma fantasia, né? E o Ferenczi, ele vai fazer o caminho contrário, ele vai voltar para esse ambiente, né, para considerar o traumático como, de fato, algo que aconteceu na realidade do paciente, né, justamente por trabalhar com esses pacientes mais regressivos, não neuróticos, né, então ele vai chegando a essa ideia. Aí eu trouxe aqui os 4 principais textos, né, que compõem a teoria da traumatogênese, né, e a gente vê que se o Ferenczi morre em 33, e esses textos, né, têm essas datas, é porque, de fato, foi bem no finalzinho ali, né, nos últimos anos dele de vida e de psicanálise. Então, tem esse texto, Adaptação da Família à Criança, né, e o interessante é que quando a gente lê esse texto, a gente não tem, assim, uma ideia de, ai, que algo diferente, que algo inovador, porque a gente não está em 1928, né? Então, a gente vai ver até em autores, né, posteriores do Ferenczi, essa ideia aparecer, né? De que quando uma criança chega recém-nascida numa família, é a família que tem que se adaptar à criança, e não a criança à família, né? Que é a mesma ideia que ele utiliza em relação à análise. Quem tem que se adaptar é o terapeuta àquele paciente, e não o paciente, né, a um tratamento standard. Então,
esse texto tem essa lógica. Depois o texto de 1929, que é a criança mal acolhida em sua pulsão de morte, aonde ele fala, né, traz questões da psicossomática, traz como essa pulsão de morte não é aplacada numa criança que não é bem-vinda naquela família, né? Então a gente vai vendo como esses elementos, assim, do ambiente vão ganhando força na teoria da traumatogênese. Em 31, a análise de crianças com adultos, né? A tradução, o Ferenczi teve a obra traduzida do húngaro para o francês para o português, né? Então, a gente sempre tem aquelas questões de tradução, não foi uma tradução direta, né, para o português. Então, a tradução certa seria a análise da criança no adulto. Então, a gente está ali com o paciente adulto e a gente vai trabalhar com aquela criança que está no paciente adulto, né? E para finalizar aqui com chave de ouro, né, esse texto inclusive faz parte, né, do nosso programa do ESIP em infantil, esse texto é visto, né, Confusão de Língua entre os Adultos e a Criança, um texto de 33. E é nele que eu vou então me focar, porque eu fui, né, pessoal, agora tem que voltar, né, para o tema. Então, através desse texto, eu vou ir voltando, tá? Esse texto, ele começa com essa frase, tá? Um adulto e uma criança amam-se. E aí o Ferenczi vai discutindo o que é esse amor para a criança e o que é esse amor para o adulto tomado pelos seus próprios impulsos, né? Então, a criança estaria ali com aquela ingenuidade infantil, né? Querendo a ternura daquele adulto. E o adulto com esses impulsos, né, sexuais, com esses impulsos agressivos, utilizando, então, a linguagem da paixão. Então, teria esse desencontro, né, teria essa confusão de línguas entre os adultos e a criança. E aí o Ferenczi vai destacar 3 tipos de eventos traumáticos, tá? Em geral, ele usa como exemplo a violação sexual, é o que ele mais usa, tá? E ele utiliza, assim, a gente fica pensando, tá, mas é aquele abuso, assim, que teve um toque, que se fica até na dúvida. Não, ele fala de violação sexual mesmo, tá? De abuso sexual mais radical, assim, né? Que uma criança é violada sexualmente. Ele também fala das punições passionais, que seriam, então, as agressões físicas, né, desmedidas, né, naquela época ainda agressões físicas eram coisas mais, tipo assim, bater em criança, a criança apanhar, inclusive na escola, de professor, era algo que acontecia, né, mas ele já traz como algo, assim, que pode ser traumático, porque aparece o ódio do adulto e a criança não consegue nem entender aquele ódio todo ali que está circulando. E tem um outro tipo de evento traumático, né, que é o terrorismo do sofrimento. O terrorismo do sofrimento é quando se invertem os papéis. Quem tinha que ser cuidado, cuida. Então, ele dá o exemplo de um filho que tem a mãe deprimida. E ele é que tem que ficar às voltas da mãe, se a mãe tá bem, não tá bem, fica preocupado, né? Então, cai sobre essa criança uma carga muito grande, né? Então, que ele chama de terrorismo do sofrimento. E aí o Ferenczi vai falar dos tempos do trauma, tá? Essa parte, pessoal, eu acho bem importante, tá? Ele fala de um primeiro tempo, tá? Onde tem o acontecimento disparador da traumatogênese. Então, seria assim, ó, o evento em si, tá? Por exemplo, a criança é violada pelo adulto amado, tá? Então, o Ferenczi aqui, ele não vai falar, assim, daquele estupro que acontece com a menininha que tá indo pro colégio e um desconhecido pega ela e leva pro matagal. Não, ele vai falar sempre quando é um adulto de confiança, um adulto amado, tá? Então, ele vai dar como exemplo aqui a violação da criança pelo adulto amado, né, que seria o estupro da criança pelo adulto amado, também pode ser uma surra violenta, pode ser também o terrorismo do sofrimento, mas o exemplo que ele mais utiliza, de fato, é a violação, tá? Então, isso aconteceria, e em outro momento, tá, no momento, né,
posterior a esse, essa criança, ela está tomada por isso que aconteceu, tá? Ela não consegue entender, é um excesso, é demais para ela, e ela busca, então, uma segunda pessoa de confiança, tá? Então, o exemplo que ele dá mais comum é o da mãe. Bom, foi violada pelo pai, vai lá, procura a mãe. E essa mãe, dando exemplo, né, ela desmente o acontecido. O que é o desmente? É tipo assim, ai, não, isso não aconteceu. Ai, tu tá exagerando. Ah, tu que deve, né, ter te engraçado para ele, né? Então, todas essas expressões, essas, né, situações aonde a criança não é validada, o sentimento da criança não é validado, né? Então, ela é violada e, num segundo momento, acontece esse desmentido, né? Então, o Ferenczi usa o desmentido nesse sentido, assim, de desautorização, de não validação, né? Daquele evento traumático ocorrido. Numa organização da teoria, né, desses tempos do trauma, é como se a gente tivesse, então, 3 tempos, tá? O tempo do indizível, o tempo do testemunho e o tempo do desmentido. Então, para ficar bem didático. Começando, então, pelo tempo do indizível, tá? Então, o tempo do indizível é esse, é o acontecimento disparador da traumatogênese. Por exemplo, tá? A violação da criança pelo adulto amado. E aí, o que acontece nesse tempo do indizível? Por isso que é indizível, né? Porque tem dor e excesso de excitação irrepresentável. É algo assim que não tem, né, como a criança dá conta. Não tem, né? Fica aquilo ali, fica aquele excesso, né? E por isso é chamado do tempo do indizível. Depois, então, a gente vai para o tempo do testemunho, tá? A criança está tomada de angústia, né? Pelo evento disparador, ela busca a segunda pessoa de confiança, um outro adulto para auxiliar ela a nomear esse indizível, tá? É um apelo ao reconhecimento da própria dor. Então, tempo do testemunho, quando a criança, então, né, faz essa comunicação. E o terceiro tempo, então, o terceiro do desmentido, o tempo do desmentido, né, que então é desmentida, desautorizada, não validada, essa versão da criança, né, não validação, não reconhecimento da dor. E que então, para o Ferenczi, o trauma se consolida no terceiro tempo, tá? Porque se ocorresse o primeiro tempo, e o segundo tempo, e a criança fosse validada, fosse acolhida, fosse reconhecida a dor dela, não se configuraria esse trauma que seria desestruturante, esse desmoronamento, né? Tanto que a gente diz, bom, não são todas as pessoas que passam pelas mesmas experiências, né, que têm as mesmas consequências, né? Então, o desmentido é que seria aquilo que sela o traumático, tá? Consumação do circuito funesto, transformação da dor do indizível em efração traumática. Tá? Então, para o Ferenczi é aqui, então, que, né, dá a martelada, né, se consolida o trauma. Aí eu coloquei aqui uma frase do Ferenczi, né, 1931, o pior realmente é o desmentido, a afirmação de que não aconteceu nada, de que não houve sofrimento, ou até mesmo ser espancado e repreendido quando se manifesta a paralisia traumática dos pensamentos ou dos movimentos. É isso, sobretudo, o que torna o traumatismo patogênico, tá? Então, aqui, né, ele afirma, então, esse desmentido sela o trauma, né? Não só, né, isso de não autorizar, de não, né, validar, mas o que ele está trazendo aqui, às vezes a criança ainda é espancada, repreendida, por esse absurdo que ela está contando, né? Então, ainda pode ser castigada. Aqui é uma fala da Jo Gondar, né, que é uma estudiosa do Ferenczi bem contemporânea, tá?
ela coloca, então, trata-se de um descrédito da percepção do sofrimento e da própria condição de sujeito daquele que vivenciou o trauma. Portanto, o que se desmente não é o evento, mas o sujeito, né? Então, a criança se sente dessa forma, né? Sendo ela mesma, né? Não ela mesma sendo desmentida. Eu resgato aqui, pessoal, esse segundo tempo, o tempo do testemunho, porque ele interessa muito para a gente, né? Para a gente que trabalha, né, com os pacientes, né? Por quê? Porque, de acordo com o Ferenczi, essa é a possibilidade de resgate para que essa experiência traumática possa ser configurada de outra forma dentro da pessoa, tá? É na repetição do tempo do testemunho que o trabalho analítico pode ocorrer, com o resgate da confiança no adulto por meio da validação e da nomeação daquilo que outrora foi desmentido, né? Então, quando um paciente conta para nós um evento traumático, né, é como se ele voltasse para o tempo do testemunho e dali a gente pudesse tornar o destino diferente, né? Validando aquilo que o paciente nos traz, né, ele sentindo na gente essa confiança, né, podendo nomear com ele o que aconteceu. Então, para o Ferenczi, o tempo do testemunho, ele é precioso, né, porque é ali que se pode se dar, então, o trabalho analítico. E aí a gente vai para o desmentido social, né, que está ali no título da nossa aula, né. Então o Ferenczi abre caminhos para a concepção de desmentido social, né. O que é o desmentido social? Ele é uma ampliação do conceito de desmentido, né. É como se a gente usasse essa mesma lógica para pensar questões sociais, questões da cultura. E aí o Daniel Kuperman vai dizer: ante a ameaça de morte, exclusão, segregação e violência, somos todos crianças em busca de um testemunho que possa nos auxiliar a resgatar nossa dignidade, atingida pela indiferença daqueles a quem se recorreu em busca de auxílio. Tá? Então, aqui tem também algo que o Ferenczi destaca muito, assim, que quando ele fala de criança, a análise da criança no adulto, a criança mal acolhida, a adaptação da família à criança, não se está falando, assim, de uma criança em termos de faixa etária. Criança é todo aquele que está numa posição de vulnerabilidade, né? Então, a criança, ela é o nosso modelo principal, mas se a gente pensar, né, em grupos sociais que são mais vulneráveis, a gente, quando está numa situação vulnerável, né, passou por algo mais violento, a gente precisa, né, fazer o testemunho, contar para a amiga, contar para a família, contar, e aí as pessoas nos validarem, né, nos tranquilizarem, ajudar a nomear. Então, sempre que se está numa situação de vulnerabilidade, né, a gente usa essa concepção, né, é como a criança, né, não é uma criança em termos só de faixa etária. O Daniel Kuperman também vai dizer, né, o nosso convidado da jornada, né, do ano que vem, já está aqui, né, participando com a gente da aula inaugural. Ele vai falar do desmentido no campo social. Quando, frente a violências cometidas contra grupos vulneráveis, seja o estupro de mulheres, o espancamento de LGBTs ou a morte de refugiados, se impõe a indiferença. Então, assim, né, essa indiferença em relação a essas situações desses grupos vulneráveis é um desmentido, né? Está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, para nós, é como se não tivesse acontecendo, né? É por isso que é o desmentido, né? Tá e não tá, ao mesmo tempo. A gente sabe e não sabe, né? Então, essa indiferença em relação a essas violências, né? Como agora, a própria questão da guerra, né? A gente pode pensar no quanto esse conceito do desmentido faz sentido.
Eu estudo, né, as relações raciais, né, então o racismo, ele também é considerado um desmentido, né, porque a gente fala do racismo e as reações são: o Brasil é uma democracia social, não existe racismo, né? Ou, eu não sou racista, né? Sendo que a gente sabe que as nossas ações, mesmo que a gente não queira, né, demonstrar racismo, a gente tem reações que são oriundas desse racismo estrutural, né? Por exemplo, tô andando na rua, vejo que vem um homem negro na minha direção, eu já penso, vai me assaltar, né? Então, isso que está dentro da gente, né, e é desmentido, o racismo é desmentido, né, então é mais um exemplo, né, dessa concepção estendida para o campo social. E aí a gente volta, né, pessoal, fui dando, né, fui indo, né, agora eu vou voltando. Então, a gente pensando na justificativa do tema, né, que motivou a aula inaugural, esse projeto de lei que equipara o aborto realizado acima de 22 semanas de gestação ao crime de homicídio simples, né? E a gente poder pensar assim, ó, 22 semanas de gestação, né? Então, o aborto, de acordo com esse PL, para poder ser permitido, como é, né, até então, em casos de estupro, em casos, né, de abuso sexual, teria que ser até 22 semanas. Aí a gente pensa, uma menina, uma adolescente, né, que foi abusada, até que ela possa entender o que aconteceu, ela possa ter coragem de contar para alguém, ela possa ser validada. Os meios, né, jurídicos que permitem isso ser acionados, bom, já passou das 22 semanas há muito tempo, né? Então, justamente nesses casos aonde é muito difícil haver esse relato, né, porque são pessoas de confiança, da criança, do adolescente, né, então a gente vê, claro, né, pessoal, não é só dentro da família, a gente pode considerar também, os amigos do pai, o outro pai lá da amiguinha, né, o professor, o padre, lá no Ministério Público, o caso que eu avaliei que envolvia mais vítimas eram meninos de um grupo de escoteiro, que o chefe de escoteiro abusou da maioria deles, né? Então, é essa pessoa de confiança, né? E por isso que é muito difícil essa denúncia vir à tona, né? Ela se evidencia quando aparece uma gravidez, né? Aí é inegável, né? Então, a percepção ou a denúncia da violência sofrida ocorrem tardiamente, devido ao caráter peculiar do evento, caracterizado pelo segredo e pelo poder que o abusador tem sobre a vítima, tá? E aí, então, o que mexeu muito, né, até no próprio seminário de forense que a gente estava discutindo, fica explicitada a questão, né, da desmentida, aonde a vítima vira, então, ré, né? Então, tipo assim, interessa é que, não, ela vai ser criminalizada porque ela fez um aborto depois de 22 semanas. Como se o fato dela ter sido violada não tivesse acontecido, ou fosse de importância menor, né? Então, é uma desmentida social, né? Então, tá, mas tu vai abortar, não pode abortar, depois das 22 semanas isso é um crime, sem levar em consideração que aquela menina, aquela adolescente, aquela mulher, ela foi a vítima, né? Então, não, isso não interessa. Interessa é que ela abortaria depois de 22 semanas, né? Então, a gente percebe bem, assim, esse caráter da desmentida, né? Sendo colocado, fazendo essa inversão. E aí, então, quem é culpabilizada é a vítima, e não, né, quem, de fato, né, fez essa violência. E aí a gente volta, então, né, pro título da nossa aula inaugural, né, da desmentida social ao trauma individual, por uma escuta sensível da violência,
né, aonde, então, esse evento, né, que a gente teve contato aí durante o primeiro semestre, é usado como exemplo para a gente poder pensar o quanto essa desmentida que ocorre no campo social acaba, né, retraumatizando individualmente aquela pessoa que passou por isso, né? Seja alguém da nossa família, seja um paciente, né? Então, a gente vai vendo o quanto isso é violento, né? E poder, então, fazer uma escuta sensível, né? A escuta sensível seria isso, o sentir com, o acompanhar, o validar, né? Então, esse seria o nosso trabalho, né? Poder fazer uma escuta sensível da violência. Aqui, pessoal, coloquei as referências, né? Seria a obra do Ferenczi, né? Que tem as obras completas, né? Um texto da Jo Gondar, que é Ferenczi como pensador político, e o livro do Daniel Kupperman, Por que Ferenczi, né? Eu fui circunscrevendo, né, pessoal, porque se eu fosse ficar falando aqui de Ferenczi, podia falar a noite toda, né, seguir falando até amanhã. Então, eu circunscrevi, né, e coloquei mais focado, então, nesse texto da confusão de línguas, que, ao meu ver, ilustra bem, assim, essa situação. Então, é isso. Parabéns, Lara. Excelente, assim, a tua fala, né? Acho que agora, até assim, como eu acredito que a psicanálise também é uma ferramenta de mudança social, cultural, que é importante a gente poder ter esse espaço no ESIP, né? Então, pessoal, agora estamos abertos para perguntas, né? Tanto pelas mãozinhas quanto pelo chat. Quem quiser interagir aqui com a Lari, está aberta. A palavra está aí. E até a pessoa não para de falar, tá, pessoal? Me interrompa. Quando eu estava aqui elaborando, né, o material, eu me lembrei muito daquela reunião clínica que a gente fez ali, logo depois da situação das enchentes, né, que a Fábio trouxe o caso para nós e a gente pôde pensar da importância dessa psicanálise que extrapola, né, o espaço do nosso consultório e faz com que a gente possa entender melhor o meio onde a gente vive, possa estender a nossa reflexão, né? Então, pensei bastante também, assim, naquele momento, né, aonde se usou aquilo que se chama psicanálise extramuros. Cris Chazan? Oi, boa noite. Obrigada, Lari. Acho que é uma explanação muito interessante do Ferenczi, quem eu também vinha me aproximar há pouco tempo, né? Assim, e acho que nos contribui muito, né? Eu lembrei também da reunião clínica de maio e dos 3 encontros, as 3 rodas de conversa que nós fizemos bem na época da enchente, né? Quando a gente estava também assoberbado de trabalho físico e psíquico com isso, né? E precisava um espaço para conversar um pouco e dividir angústias. E a gente leu, eu vi a Denise Hausen aí. Oi, Denise. A gente leu um trabalho teu e de outras colegas da revista do CEP, o Trauma Compartilhado, uma ameaça à abstinência. E a questão da abstinência e do nosso lugar, né, enquanto psicólogos, né, psicanalistas, enfim, frente a quem estava sofrendo e como é que a gente se posiciona, né, e como é que a gente concorda com a realidade de um abuso que um paciente nos conta. Tudo isso me soa, né, uma parte desse título que é ameaça à abstinência, e acho que causou inquietação, né, e nos causa também no consultório, em muitos momentos, e acho que é um tema que o Ferenczi foi muito ousado, né, de pensar, bom, para não perder esse limite, né, e essa diferença, e essa assimetria, e essa neutralidade, que é tão importante para que um tratamento aconteça, mas parece que ousou outros métodos e outras formas que nós também acabamos nesse momento, né, às vezes de uma catástrofe como a que se viveu, e o caso que a Fábio nos apresentou,
foge completamente do contexto, mas a escuta analítica, ela pode se manter, né? Então, eu acho que esse é um tema importante, né? É que nos desacomoda, né? E por isso que eu acho tão interessante esse enfant terrible, né, que é atribuído ao Ferenczi, né, porque nos desacomoda, né, e o Ferenczi, ele sofreu um silenciamento depois ali da morte do Freud, né, até os anos 80, e muito se deve a esse caráter ousado dele, né, só nos anos 80, então, que ele foi sendo, né, foi sendo trazido de volta para a psicanálise. Brian? Te ouvindo assim, Lari, dá para entender um pouquinho melhor o porquê do Ferenczi ter sido apagado ao longo da história da psicanálise, né? Ele sofre um epistemicídio muito forte, porque os conceitos que ele extrai de dentro da clínica são muito férteis para poder pensar a experiência política, né? Ele acaba sendo apagado em prol de outras abordagens e que o sujeito acaba sendo pensado de maneira dissociada do ambiente que o produz, né? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre a temática da neutralidade do terapeuta dentro da experiência clínica, né? Que eu acho que é um debate que é sempre sensível de ser falado. O quanto a neutralidade do terapeuta nesses casos em que um paciente chega e discursa sobre essa questão do PL, quanto ele sofre com isso, né? Pode acabar gerando um impedimento do tempo do testemunho, né? Pode acabar compactuando com essa desmentida. Enfim, fiquei pensando nessas coisas, assim, queria te ouvir o que tu pode nos trazer a respeito. O Ferenczi, ele não hesitava em deixar essa assimetria de lado para poder acompanhar o paciente, né? Tanto que ele chegou até a experiências mais radicais, né? Em termos da regressão, da análise mútua, né? E acho que ele vai nos abrindo caminhos para pensar o que se faz quando não é uma situação standard, né? Eu acompanhei um tempo atrás numa situação de supervisão que a colega, ela trouxe uma situação, né, de abuso, né, de uma mulher adulta, né, numa situação que ficou vulnerável, e justamente era essa a questão, assim, o quanto eu vou acompanhando a paciente, né, e ela pode, então, fazer esse testemunho né, da situação traumática, e isso vai sendo acolhido, vai sendo nomeado, ou eu vou por uma outra linha, assim, de questionar, por exemplo, tá, mas qual a tua responsabilidade nisso? Tá, mas e tu não podia ter feito diferente? Né, que houve que tu não te defendeu, né, então, são pontos bem sensíveis, assim, né, e que são situações que, de fato, a gente tem que poder acompanhar o paciente, né, acompanhar e validar o paciente, né, tem situações também que acabam, né, fazendo com que a gente possa ajudar o paciente a tomar atitudes, né, que ele tem que tomar para se proteger, diferente, né, da nossa postura tradicional, assim, né, que é, né, bom. Agora, tem situações extremas como essa que muitas vezes isso, a gente tem que ajudar o paciente a poder tomar atitudes para se defender, né. A Junot escreveu aqui nas mensagens: que lindo, Lari, encantada aqui com o Ferenczi e contigo, com a tua fala clara, afetiva e bem sintetizada. Obrigada, Ju. Até falando um pouquinho mais, né, pessoal, eu vou trazendo o referencial do Ferenczi, mas vocês já devem ter percebido que eu me identifico, né, senão não estaria aqui falando dessa forma, né. Ele traz, assim, em alguns momentos, ele descreve, assim, ó, imagina um paciente contando, né, sei lá uma atrocidade que ele viveu, e está o analista sentado na poltrona atrás dele, fumando seu charuto. Tipo assim, né, e acho que nos causa impacto, assim, né, porque onde é que está
a empatia, né? Então, ele fazia esse tipo de observação, esse tipo de crítica, né? No sentido do quanto foi ficando enrijecida, né? Essa escuta. E que bom, né? Que isso foi podendo ser pensado, né, ao longo da história da psicanálise, né, mas que por muito tempo era isso, o paciente estava ali contando uma atrocidade, né, não, ele diz assim, ó, fumando seu charuto e perguntando, o que você sentiu sobre isso? Tipo assim, uma coisa que tu vê que está desconectada, né, daquilo que está acontecendo, né. Isso fez também eu lembrar de uma outra situação, de uma pessoa do meu convívio, que não é da área, e ela estava contando de uma amiga dela, que estava em tratamento, e que contou para o terapeuta uma situação, assim, bem difícil, tá? E que, bem comovente, assim, acho que a palavra é comovente. E aí ela percebeu que uma lágrima escorreu do olho do terapeuta. Aí essa pessoa do meu convívio me perguntou, mas pode isso? Tipo assim, ó, como se isso diminuísse o terapeuta, né? Então, assim, são coisas que impressionam a gente, né? Porque se a gente está ouvindo algo comovente, algo que nos toca, e uma lágrima cai do nosso olho, né? Lembro que a Letícia Franco até apresentou na nossa jornada um caso, né? Nesse sentido, né? Que tinha a ver com o campo analítico, que é isso, né? A gente está ali junto, né? Então, vai ser tocado, né? E para o Ferenczi, ser tocado é um mérito, não é um demérito. Sabe? É impossível não comentar, né? Porque a gente teve essa vivência e que foi tão transformadora para mim, assim, né? Nessa apresentação do caso, né? Para os colegas, enfim. Mas dentro disso que o Brian falava, né? Da neutralidade, dentro do que tu falava agora recentemente, agora por último, né, Lari, sobre a questão da pessoalidade do terapeuta, né? E que tem situações em que a gente não precisa ter vivido, mas que a gente pode empatizar. Claro que nessa situação da enchente estava todo mundo encharcado, né? Todo mundo estava vivendo, então era mais fácil, entre todas as aspas, né? Empatizar, porque estávamos vivendo aquela situação, embora é individual, a dor é única, né? Mas eu fiquei pensando sobre essa questão, né? Da pessoa, do terapeuta, quanto isso faz diferença, né? E tem que estar em campo ali também, né? E tem uma coisa que eu acho muito bonita desse sentir com que o Ferenczi fala, eu até demorei um pouco para entender isso, assim, né? Porque ele diz que é um sentir com que tu acompanha o paciente, mas que tu não pode perder em nenhum momento a dimensão de que tu, na verdade, não vai saber como exatamente ele está se sentindo, porque essa experiência é dele. Então, tu, né, é o sentir com, sentir junto, acompanhar, mas, assim, ó, não tem, né, como tu saber como, de fato, ele se sentiu, né? Então, não é sentir a mesma coisa, né, que o paciente, é poder sentir com ele, né? Então, eu acho um conceito bem, bem bonito também. Temos mais uns minutinhos, pessoal. Acho que tu deixou todo mundo reflexivo, Lari, né? Uma fala que, de fato, traz conceitos importantes, mas tem um atravessamento afetivo também, né? Tô vendo todo mundo balançando, assim, acho que estamos refletindo, né? É um tema muito sensível e a minha experiência também é de um outro jeito, né? Além da experiência analítica, né, consultório, eu faço um trabalho avaliativo no Ministério Público, que daí é de um outro jeito, né?
E assim, o quanto essa questão de que, de verdade, coisas horríveis acontecem, né? Que tem sim tem a fantasia do neurótico, mas sim, muitas coisas terríveis acontecem. Agora a gente viu a morte de 2 meninas no mesmo dia, né? Então, negligência, abuso físico, abuso psicológico, abuso sexual, né? Alienação parental, que é um caso à parte também, né? Um tipo de violência, né? Psicológica. Então, de fato, né, pessoal, de fato existe, né? Quem dera fosse só a fantasia, né? E justamente com os pacientes mais não neuróticos, que justamente por viverem esse tipo de trauma, a gente vai encontrando, né, que tem ali uma ancoragem forte nessa realidade, né, e que aí não é a neurótica do Freud, né, que fantasiava. De fato, coisas muito difíceis acontecem, né, muito violentas, com pessoas em situação de vulnerabilidade, né. Então, até fazendo um fechamento, né, acho que por isso nos tocou tanto, assim, a questão do PL, né, que é uma ameaça a um direito à vítima, né, então a vítima até então tem esse direito, né, de não precisar levar adiante uma gravidez que vai falar dessa violência que foi cometida contra ela, né, então assim, como assim, né, como se assim, mas como assim? Ela sofreu violência e ela é a ré? Como assim? Então dá essa sensação na gente, né, e acho que é um caso extremo, né, mas que a gente pode enxergar isso em maior ou menor grau em muitas outras, situações. Gabriela? Lari, acho que na verdade eu queria só agradecer, né, mais uma vez, por estar nos proporcionando esse momento, assim, de reflexão, e o que que isso significa, né, porque eu acho que diz também, já, né, como Ferenczi se propunha, né, lá, fiquei lembrando dos nossos seminários, Uhum. Que é desse posicionamento político da psicanálise também, né, porque quando a gente fala em política, muitas vezes vem com algo de uma ameaça, ou algo como se fosse alguma coisa partidária, e aí então a gente tem que vir com a neutralidade, e aí a gente não se posiciona, sem poder também entender que esse não se posicionar também é uma posição, também é uma escolha, também diz de um lado, de uma política, né, e o quanto é delicado e importante esse lugar que a gente ocupa nessa escuta, né, de quando a gente sim precisa se posicionar, quando a gente sim também é agente de garantir direitos, e eu acho que Ferenczi veio, né, foi muito à frente do seu tempo quando traz isso, e tu também tem, né, acho que está nos abrindo essa porta, assim, para poder falar abertamente mesmo, né, porque são temas polêmicos, eu acho que esse PL trouxe muita discussão, é muito difícil porque fala de muito sofrimento, de muitos lugares, então sim, tem aí né, algo que precisa ser falado, né, dos direitos das mulheres, ou mesmo né, da população minoritária aí que acessa os direitos com maior, ou não acessa os direitos, né, então, acho que só dizer que tu foi super clara, né, acho que alguém ele trouxe também, né, da tua, né, clara, tranquila, acho que foi uma fala que foi muito convidativa para a gente ficar refletindo mesmo, como disse a Júlia. Obrigada, Lari. Ai, obrigada, Gabi. E tu ajudou a responder a pergunta que o Brian fez. Gabriela Antoniazzi? Lari, só te parabenizar também, né, eu achei, nossa, eu fiz grupo de estudos também do Ferenczi, adoro Ferenczi, e nossa, tu conseguiu condensar, assim, conceitos tão importantes, né, em poucos slides ali, que, nossa, incrível, assim. E eu penso também nesse posicionamento ético da gente, né, que vê tantas, como culpabilizar e responsabilizar a vítima, a criança, né, que se falou muito que a criança não é mãe, né, então de poder nos afetarmos, né, e sentirmos também, e eu acho muito importante que o Ferenczi retoma também a questão de que sim, a gente pode atrapalhar e inclusive retraumatizar pacientes num momento que a gente não sente, não se sensibiliza, não, né, não tem essa empatia, né, esse distanciamento afetivo pode ser muito, né, danoso. Né? Então, adorei tua fala, te parabenizo.
Obrigada, Gabi. Isso, né? Isso já deu um gostinho de quero mais também para a jornada. Acho que a nossa jornada vai ter um toque ferenziano, né? Então, tá, para encerrar, eu vou ler aqui alguns comentários, né, que a Luciane colocou. Parabéns pelo trabalho, Lari, muito empático, sensível e amoroso. A Angélica também disse, adorei te escutar, Larissa, e ver o quanto busca nos dar suporte diante de situações desafiadoras, trazendo uma problemática social e política. A Silvana também disse que a apresentação oportuna, Firenze não podia ser mais atual. Obrigada, Lari, por compartilhar conosco tantas e tão profundas contribuições. E eu acho que é isso, né? Essa aula inaugural traz muitas inquietações, reflexões e preparações para a nossa jornada, porque sim, né? Somos agentes do pensar e temos um papel importante para refletir a psicanálise, a cultura. Então, Lari, te agradeço muito a tua fala, né? Todas as tuas contribuições, né? Em nome aqui de todos nós que estamos podendo te ouvir. E eu acho que era isso, né, pessoal? Pessoal, eu agradeço também, né, o convite, agradeço a presença de todos, adorando ver vocês aqui na telinha, né? Muitos corações para ti, Lari. O pessoal botou muitos corações. Então, um excelente semestre para todos nós que sigamos pensando e se inquietando com a psicanálise. Um abraço, pessoal. Um Bom abraço, início de pessoal. atividades. Beijo. Tchau. Beijo. Boa noite. Boa noite. Beijos, boa noite.